Gravado. Olá a todas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas mais uma vez à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Laboratório de Estudos de Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural, na coordenadora, que é ali a nossa professora Joyce Alves, né? E também a gente está com uma parceria, no caso eu e o Jairo, agora a gente passou a ser pesquisadores da Audre Lorde, que é um grupo de pesquisa lá da Universidade Federal de Rondônia, e que a gente trabalha também as questões antirracistas, questões de gênero, enfim. E esse curso, Os Abjetos do Desmundo, a gente vai explicar depois esse nome, que esse nome eu achei bem bacana também, Psicanálise Brasileira e Racismo Estrutural. É um curso online que a gente propôs como um curso da Universidade Federal Rural, junto à Universidade de Rondônia, Federal de Rondônia, na figura da professora Rosângela Hilário, e que também vai estar acompanhando a gente nessa gravação. Aqui, ó. Seja bem-vinda também, tá, professora? Aqui a blusinha da Audre Lorde aqui, ó. Ah, lá, da Audre Lorde, a camisa do Jair ali. Mostra de novo, já. Aqui, ó. Isso, olha lá. Nessa cor que eu amo. Gente, eu amo rosa. Muito bom. E se ela vai com certeza estar assistindo essa gravação, então eu já dou as minhas saudações aqui, né? Então eu agradeço o apoio, né, das duas coordenadoras, principalmente da reitora Joyce Alves, lá da Universidade Federal Rural, que proporcionou para a gente esse espaço, né? E também a questão de promoção dos certificados também para quem está no percurso aí acadêmico, enfim. E, então, pessoas, nós vamos estar começando esse curso online. Eu vou dar a palavra daqui a pouquinho para o Jairo. Ele vai estar fazendo uma fala e depois a gente abre para perguntas, debates, discussões, esclarecimentos, tá bom? Amanhã vai ser essa pessoa que vos fala, certo? Que eu vou estar tratando também as questões da negritude, como que a gente pode enxergar o atravessamento do racismo na clínica, né? E esse diálogo entre a cultura e a clínica, né? Ou seja, aquilo que você vê na cultura também aparece na clínica, né? A gente parte hoje, então, de uma questão do seguinte: a questão do racismo, né? Por que negros escolhem negros para serem seus analistas? E aí a gente vai tentar entender e partir dessa questão. E uma das implicações que a gente tem, né, é que a gente tem o conceito de raça implicado, que é uma construção histórica, né? Para além das questões aí psicanalíticas, a gente tem uma questão histórica atravessando aí, que envolve a questão da negritude. A palavra, por exemplo, eslavo, né? Ela é derivada do que ocorre em fortes processos de escravidão na África, mas vindo dos países eslavos, né? Então, a gente tem aí, desde a Idade Média, né, daquilo que a gente chama de Idade Média, passando pela modernidade, esse termo, né, até vira para o inglês slave, que é escravizado ou escravo, né? E então existe toda uma episteme que envolve esse termo, né, e que implica historicamente, né? A gente vai começar hoje. Eu vou dar aqui a palavra para o Jairo Carioca, que é mestrando ali da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrando em educação, que conversa ali com as questões de gênero e psicanálise. E eu vou estar aqui entregando a palavra. Jairo, seja bem-vindo, viu? Eu não vou ler o seu currículo porque ele é muito extenso e vai comer a gravação toda. Então, é melhor você também se apresentar do jeito que você quiser. Não é tão extenso assim, não. Boa noite a todas.
Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. É um prazer imenso poder estar aqui, de rosa, que é a cor que eu amo, com a camisa que eu ganhei de presente da minha professora querida, professora Rosângela Hilário, que nos coordena ali no grupo de pesquisa Audre Lorde. Meu Deus, a Rosângela já entrou, eu nem vi. Ela entra, fica caladinha. Aí, já vou ter que mudar o discurso todo. Professora presente, né? Aluno já se colocando no lugar de aluno. Eu estou vendo muita gente boa aqui de Rondônia, Duda. Eu fico feliz com todos vocês aqui, tá? O Ronald, você só esqueceu que a convite da professora Rosângela, nós também estamos agora em diálogo com o grupo Diversitas, coordenado pelo professor Paulo Farrá, da USP. Então, gente, olha que orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu componho, junto com meu amigo Ronald, 3 laboratórios assim, muito potentes, com lutas muito potentes. O Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem como coordenadora a querida professora Joyce Alves da Silva. Então, eu costumo brincar com ela que é minha orientadora de vida, porque além dela ser minha orientadora no mestrado, também é a pessoa que, durante todos esses anos, vem implicando numa decolonialidade, no pensamento, na fala, né? Vem implicando. Eu já me emociono logo. Rosângela já bota escrito aí pronto, aí já acaba comigo. Já sabe que eu me emociono fácil. E aí, através da Jo, eu tive o privilégio de conhecer a professora Rosângela Hilário, mulher muito potente da Universidade Federal de Rondônia, professora da Universidade Federal de Rondônia. Com a Rosângela, eu vi na prática, e eu não me canso de falar isso, a potência de uma mulher negra, sabe? Quando se escreve, né? Quando você lê aquilo que vai dizer esqueci até o nome dela agora, professora, só me deu um branco em tudo aqui. Quando ela diz assim, uma mulher negra, quando ela se movimenta toda a sociedade. Eu tive com Rosângela em Rondônia e eu vi isso na prática, sabe? As portas se abrindo e o pessoal dizendo, abre aí, chama o secretário. É a Rosângela que está aqui. Então, isso é muito fantástico. Né? E através dela, olha como é que é a coisa, né? Através da Jo, a gente conhece a Rosângela, através da professora Rosângela, a gente é convidado para compor também um grupo diverso, junto com o professor Paulo Farrá, que além de Angela Davis, obrigado, professora, que além de trabalhar com todas as pautas que Rosângela e Joyce trabalham, né, recorte de gênero, as pautas antirracistas, também trabalha com a questão dos imigrantes. Então, eu acho isso fantástico, né? Todas essas lutas que são pautas minoritárias, né? Principalmente no Brasil, que está acordando recentemente de um pesadelo terrível que atravessou a nossa terra brasileira. Então, a gente ainda está assim, meio sonolento, a gente ainda está acordando ainda do pesadelo que nos assolou, né? De vez em quando a gente ainda acha que não acordou, né? De vez em quando a gente tem aquela impressão de que a gente já não acordou, que a gente ainda está no pesadelo, mas eu tenho esperança, Márcia. Eu tenho essa teimosia dentro de mim, né? Que aprendi na gramática freiriana de esperançar. Então, eu tenho esperança em um Brasil possível a partir de uma educação antissexista, a partir de uma educação antirracista, a partir de uma educação que traga para sua base os debates de gênero, né? Então, é a partir dessa educação que eu teimo em esperançar. Quando o Ronald falou para mim, Jair, vamos fazer A gente está numa série de debates, Ronald e eu, estamos numa série de debates em alguns lugares, nós somos também psicanalistas, né? Participo ali do Fórum de Psicanálise do Rio de Janeiro, do Nova Iguaçu, e a gente participa de alguns espaços. E nesses espaços, né, a gente tem, a partir das implicações que as nossas professoras têm feito conosco, principalmente a professora Rosângela, a partir dessas implicações, a gente passa a ter um outro olhar sobre o mundo. Pode falar, professora Rosângela. A senhora levantou a mãozinha.
Pode falar. Sim, Jairo, eu estou descabelada, sem maquiagem, aquela coisa toda que eu passei a tarde trabalhando. Mas você falou um monte de credenciais que são importantíssimas, mas você esqueceu uma que, nesse momento, para mim, é por orgulho do Audre Lorde, de tudo que vocês têm construído, que é a assunção de vocês ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Isso foi o maior presente que eu ganhei esse ano, porque nós levamos as nossas pautas para o Instituto de Estudos Avançados, ou seja, a USP reconhecendo que gênero, sexualidade, raça, racismo e racialidade são pautas imprescindíveis para estarem no Instituto de Estudos Avançados. Eu não poderia deixar de corujar vocês em relação a isso, porque isso só foi possível por conta da potência desse grupo, tá bom? Beijo. Professora Rosângela e o seu quilombo, eu falo, tá vendo? É isso, gente. Eu cresci dentro de espaços, né, que nos diziam que alguns lugares não eram permitidos para nós. Então, no momento em que a gente começa a chegar nesses espaços, a gente nunca deve chegar, aliás, a gente nem consegue chegar nesses espaços sozinhos. Então, daí a importância, né, do aquilombamento, inclusive quanto conceito teórico, que eu tenho trazido para a universidade. Né? O que é a questão do aquilombar-se? É exatamente isso, ninguém solta a mão de ninguém, na prática é isso. Na prática, ninguém solta a mão de ninguém. E foi não soltando a mão de ninguém que a gente conseguiu aí atravessar esse período, né, de nefasto, esse período de necropolítica acirrada em nosso país. Então é isso, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai caminhando juntos. Olha, eu quero iniciar esse projeto falando de como ele acontece, né? O Ronald e eu estamos em diálogo em diversos espaços. Nesses espaços, a gente tem tido muita dificuldade de avançar em questões, como a professora Rosângela coloca, que são cruciais, não são opcionais, entende? É isso que a galera não entendeu. Essas questões, elas não são opcionais. Elas são cruciais para o desenvolvimento de uma possibilidade de uma educação que possa, de fato, sulear, né, os nossos pensamentos epistêmicos, os nossos pensamentos enquanto pesquisadores. E quando eu falo sulear aqui, eu estou invocando um conceito, eu estava conversando isso com o Ronald, um conceito criado pelo Paulo Freire. Paulo Freire, lá na Pedagogia da Esperança, utiliza pela primeira vez o termo sulear num contraste ao termo nortear, que sempre coloca o norte em cima e o sul embaixo. E nós somos sul-americanos. Então, o conceito é esse mesmo. Sulear as nossas práticas, tanto práticas docentes como práticas de pesquisa, né? Enquanto pesquisadoras, pesquisadores, enquanto educandos, educadores, enquanto alunos, quer dizer, sulear os nossos olhares, inclusive para as ausências no nosso currículo dos autores e das autoras pretas, naquilo que vai ser desenvolvido a partir do conceito do epistemicídio. Né? Então, a partir desse olhar, que nos incomodamos de ter tanta gente potente no Brasil que pensou o racismo a partir da psicanálise, e, no entanto, essas pessoas são esquecidas, negligenciadas, ou mesmo o conceito de epistemicídio, né? Ou mesmo silenciadas dentro das formações dos novos psicanalistas. Então, pessoas como Virginia Bicudo, que já estava aqui no Brasil discutindo racismo, tanto a partir da sociologia, porque ela era socióloga, como a partir também da psicanálise. Neuza de Souza Santos, que lá ainda, na década de 90, já escreve sobre a questão do tornar-se negro. E diversas outras psicanalistas. E é interessante, Ronald, que eu fiquei observando que quase todas essas pessoas que pensaram a questão do racismo eram mulheres. Eram mulheres. As psicanalistas eram mulheres. É claro que tem outros teóricos, né, homens pretos, que vão pensar a questão do racismo no Brasil, mas em questão de psicanálise, elas vão surgir. A primeira pessoa a escrever sobre isso ainda é o início da psicanálise no Brasil, é uma mulher socióloga, uma mulher preta,
chamada Virgínia Bicudo, filha de um homem que foi escravo alforriado, que passa para o curso de medicina, mas é impedido de estudar medicina por conta do racismo na universidade. E o sobrenome Bicudo, que ele herda, né, do seu antigo colonizador. O colonizador, quando o alforria, insere ao nome dele o sobrenome Bicudo. Né? E mesmo ele passando para a Universidade de Medicina, ele é impedido. Anos depois, a sua filha, socióloga, né, organiza o primeiro congresso de psicanálise na América Latina. Virgínia Bicudo organiza o primeiro congresso de psicanálise na América Latina. E no dia do congresso, quando Virgínia vai falar, ela que organiza o congresso, quando Virgínia Bicudo vai falar, os psicanalistas, então, presentes, em sua majoritariamente brancos e médicos, ficam em pé, dão as costas para a Virgínia e gritam: absurdo, absurdo, uma mulher preta querer falar alguma coisa para a gente. Então essa é a história da psicanálise, entende? No Brasil. Uma história que não é falada, uma história silenciada, né? Essa mulher não era ninguém menos do que aquela que vai organizar o primeiro congresso sul-americano, né? O primeiro congresso latino de psicanálise, é também aquela que vai fundar a Sociedade Brasileira de Psicanálise em Brasília, é a que vai ser custeada por Jânio Quadros, era amiga, ela foi analista do Jânio Quadros, quer dizer, foi analista do presidente, e vai ser custeada por ele em seus estudos na Europa, quando vai se tornar amiga íntima de Donald Winnicott, vai se tornar amiga íntima de Melanie Klein, vai conviver na casa de Wilfred Bion. Então, assim, os maiores nomes da psicanálise no mundo eram amigos de quem? De Virgínia Bicudo, a mulher silenciada e negada e colocada ao ostracismo aqui na história da psicanálise do Brasil. Tudo por causa de quê? Era questão de capacidade? Não. Pesquisa? Também não. Todas aquilo que é necessário para que um pesquisador obtenha sucesso naquilo que faz, Virgínia Bicudo tinha. Só havia um problema: a cor da sua pele. Esse era o único problema. E parece que a gente não está falando de uma coisa que aconteceu há quase um século atrás. A gente está falando de algo que acontece ainda hoje no nosso dia a dia. Por isso a importância de se falar dentro dessa temática. Eu ia iniciar com Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, no livro que eu indico a cada um de vocês, Canção para Ninar, Menino Grande. Olha, gente, eu chorei com esse livro do início ao fim. Conceição Evaristo coloca que o único momento em que há paridade, né, entre o homem preto e o homem branco é no machismo. É o único momento em que os dois se tornam iguais. A paridade no machismo. E ainda tem isso que a Virgínia Bicudo vai sofrer. Além de sofrer todas essas questões, ainda sofre o machismo de seus pares. Esse também é o problema das pesquisadoras pretas, que ainda vai sofrer os machismos de seus pares. Bom, citando um livro também muito importante para esse nosso debate, que é do José Stona e da Fernanda Carquion, amigos queridos, e que traz o prefácio de uma amiga muito potente, que é a Sarah Wagner York. A Sarah diz assim, logo no prefácio do livro: a psicanálise é uma teoria, para quem tem o livro, página 11, a psicanálise é uma teoria que pode ser tanto uma ferramenta para normatização, quanto para subversão. Um exercício queer que ganha cada dia mais seguidores. Nesse aspecto aqui, a Sarah está falando sobre o capítulo específico, que é o dispositivo de controle de escuta. Veja que ela coloca aqui um tema que gera um pouco de mal-estar nos analistas, ao observar que a psicanálise ela é uma ferramenta, ela é uma teoria. Tanto pode normatizar como pode subverter. O Lacan já dizia isso no seu texto Estou Falando com as Paredes, né, no discurso que ele vai fazer ali na universidade, no hospital. Ele vai dizer o seguinte, que a psicanálise, enquanto teoria, sempre foi uma ferramenta de subversão. O problema são os psicanalistas. Estes são conservadores.
Olha que coisa interessante. A psicanálise é uma teoria subversiva. Né? O Lacan, inclusive, chega a questionar o Freud quando o Freud pensa a psicanálise em termos pedagógicos. E aí o Lacan diz, a psicanálise não é um instrumento pedagógico, ele não visa a educação. Né? Ele não visa a educação, ele não visa, de uma certa forma, a educação seria uma certa normalização do sujeito a uma cultura. E o Lacan diz, olha, acho que o Freud deu uma derrapada aqui, porque não é isso a psicanálise. A psicanálise, na verdade, é um instrumento de subversão. É um instrumento, né, que não consegue entrar na lógica cartesiana da norma. E eu gosto muito disso, porque quando ele vai falar sobre isso, ele vai invocar, claro, a ideia, né? O Lacan está invocando a ideia da poesis. E por que é importante falar sobre isso? Porque é exatamente nesse discurso do Estou Falando com as Paredes que o Lacan vai trazer uma frase muito interessante para nós. Quem tem o texto, na página 36, que ele diz assim, não vai demorar muito. Talvez 4 ou 5 anos, estaremos mergulhados em problemas de segregação, que serão fustigados com o termo racismo. Entende por que o Lacan estava preocupado em não ver a psicanálise dentro de uma proporção de ensino pedagógico, de alguma coisa que entrasse numa certa normatização do sujeito? Exatamente porque ele já estava fazendo uma leitura onde ele aponta que o futuro, e não demoraria muito, em termos de 3, 4 ou 5 anos, o grande debate, né, a grande questão que solearia todos os debates seria exatamente o racismo. Então, quando a gente traz essas questões, né, quando a gente traz essas questões à baila, a gente vê a importância de se pensar nesse tema no nosso cotidiano. Aprendi com a professora Rosângela, chegar nos lugares e já contar quantos corpos pretos ocupam aqueles espaços. Isso virou uma prática. Falei com o Rony, já é quase impossível. Quando olho os meus olhos, já estão procurando. Quantos corpos ocupam esse espaço de privilégio aqui? Isso já é automático. E aí eu já faço o recorte de gênero. Tá, tudo bem, tem alguns corpos pretos, mas quais desses corpos pretos são mulheres? Aí eu entro de novo, tá? E quais deles são as bichas pretas? Quais deles são trans? Porque quanto mais marcadores sociais tiver um corpo, mais subalternizado esse corpo se encontra dentro da cultura. Principalmente dentro de uma cultura que traz uma base ocidentalocêntrica. Então, quanto mais marcadores sociais esse corpo tiver atravessado, é periférico, é preto, é gênero, entende? Quanto mais essas coisas estiverem atravessado, maior a dificuldade que essa pessoa terá de se deslocar do seu lugar, de sair desse lugar de subalternização. Por isso, Paulo Freire dizia sobre a importância da conscientização do sujeito oprimido da sua opressão. Primeiro, ele precisa se perceber oprimido, para depois, sim, a partir daí, os mecanismos que possam permitir a sair desse lugar de subalternagem, enfim, vão funcionar. Naquilo que a Audre Lorde fala de forma fantástica, eu amo essa mulher, quando ela diz assim, as ferramentas da Casa Grande nunca irão destruir a Casa Grande. Nunca. As ferramentas do mestre jamais vão quebrar, vão destruir a Casa Grande. Daí a importância de pensarmos esses lugares e de termos essas pessoas pensando conosco. Negros, mulheres, trans, a comunidade LGBTQIA+, pensando conosco, dialogando conosco, falando conosco, gerando pesquisa, gerando teoria, gerando construções. Porque só assim, de fato, alguma coisa pode ser construída. Só a partir de uma pedagogia que possa proporcionar a transgressão, né? E aí não tem como não citar Bell Hooks, e a pedagogia transgressora, que vai dialogar muito com essa ideia do Lacan sobre a subversão. Só a partir dessa pedagogia que transgride normas, só a partir de uma pedagogia freiriana que traz a indignação na pele, né? Só a partir desses lugares é que, de fato, a gente vai poder começar a suscitar mal-estares. Então é isso, a gente precisa, eu acho que a função nossa, corpos atravessados por marcadores sociais, não é
sabe? A pessoa fala assim, a gente tem que ser educado, dialogar. Não é essa questão de você gerar diálogo, não é a questão de senta aqui, vamos conversar com o opressor. Não. É gerar mal-estar, é gerar angústia, é gerar sofrimento nessa galera, para que eles possam, de fato, serem incomodados com as nossas pesquisas. Serem incomodados, perderem o sono, porque a Casa Grande está sendo invadida pela senzala, como diz o Emicida. Deu ruim. A Casa Grande está sendo invadida pela senzala. Aí eles vão perder o sono com a gente. É isso. Então, quando a gente pensou de trazer isso para vocês, a gente pensou a partir de duas palavras que trazem assim, uma consonância muito forte para mim e para o Ronald. Primeiro, a palavra desmundo. E a palavra desmundo, ela é uma palavra originária daquilo que eu amo. Eu sou um cinéfilo assim de paixão, tipo Gabriel Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques dizia que quando o filme começava no cinema, podia estourar uma guerra, jogar uma bomba, que ele não via mais nada, que ele já estava ali com os olhares fixos na tela. Eu sou esse cinéfilo também. Então, o desmundo, ele surge a partir de uma provocação do cinema de Alain Fresnot. Fresnat, é isso, né, Ronald? Alain Fresnat, acho que é isso, não sei pronunciar. Fresnot, né? Isso. O Alain Fresnot, ele vai trazer um filme que é Desmundo, é o nome do filme, que é um filme que mostra na íntegra o que era o Brasil no século XVI. E é um filme que vai ter bastante repercussão por conta exatamente dessa preocupação que o diretor teve de trazer toda a caracterização daquela época, na roupa, nos costumes, na fala. Os personagens, inclusive, alguns personagens falam em tupi, né? Falam no idioma, falam em latim, então falam o idioma corriqueiro da época. Ele traz isso no filme. Quem nunca viu, né, assista o filme, que é baseado no livro homônimo de Ana Miranda. Então, o filme ele vai narrar a história das órfãs portuguesas que lá em 1570 eram enviadas ao Brasil para se casarem com os colonizadores. Naquela época, quando a mulher ficava viúva, ela entrava debaixo, ela estava sujeitada ao Estado português. Porque lá naquela época, as mulheres não podiam pertencer-se. Elas tinham que pertencer a alguém, ou ao pai, ou ao marido, ou ao Estado. No caso ali, a igreja, né? Naquela época ainda Estado e igreja se confundiam. Então elas eram trazidas aqui com o apoio da igreja. A gente precisa sempre frisar isso. Estado e igreja ali se confundiam, né? O Eduardo Galeano fala isso muito bem no livro dele, As Veias Abertas da América Latina, né? Que até a maconha que era produzida na América Latina era abençoada pela igreja. É coisa interessante isso. Todo o tabaco, a maconha, que era o cânhamo na época, né? A gente vai ler as literaturas, eles mudam o nome que é para confundir a gente, mas é maconha. O cânhamo é isso, entende? Tudo isso, mercado de escravos, tudo isso com as benesses da igreja, com os devidos pagamentos, com a questão dos impostos, os dízimos, tudo isso de forma legal. Inclusive, a igreja vai criar uma teologia para justificar isso. Na teologia da igreja, os negros não tinham alma. E aí a gente vai entrar no outro conceito, que é o conceito do objeto. Então, primeiro é o conceito desmundo. O que era o conceito? O que significava o conceito do desmundo? O que é pensar o conceito do desmundo? Olha, essas mulheres trazidas ao Brasil para se casar com os colonizadores, né? Para que os colonizadores tivessem casamentos brancos e cristãos, tinha um objetivo: reduzir o nascimento de crianças mestiças. Isso você encontra de forma assim, romanceada no livro do José de Alencar. O livro Iracema, do José de Alencar, que muita gente ainda pensa que Iracema é um nome, e na verdade não é um nome, é uma palavra anacrônica, né? É a junção, na verdade, é o anacronismo da palavra América. José de Alencar faz essa brincadeira com a palavra América, faz ali uma mexida nessa palavra América e cria o nome Iracema. Que significava o quê? O que é Iracema? Iracema é a história de uma índia e de um homem branco. E um homem branco que se apaixona por essa índia, que tem um filho com essa índia e que abandona essa índia e o filho. E volta para Portugal.
Mas, na verdade, essa história ela conta exatamente o homem branco, a Índia, que é a América, o estupro da América e a herança disso, que são os mestiços que são jogados aqui. Nem pertence mais à questão do índio, né, como ainda é falado ali, e nem pertence aos europeus. São mestiços. Então, a igreja, para evitar isso que o José de Alencar traz de forma romanceada no seu livro, para evitar essa mestiçagem, cria esse método de trazer as mulheres ali, as viúvas, né, as órfãs e viúvas, para se casarem com esses colonos, para evitar esse tipo de acontecimento. Inclusive, tem um fragmento que vai ser citado no livro, que é o fragmento do padre Manuel de Nóbrega, onde, lá no fragmento, ele fala sobre a questão de não ter muitas mulheres brancas aqui, né? E que, por conta disso, os homens acabavam cedendo ao pecado. Então, olha que interessante, né? Cedendo ao pecado. Esse conceito de pecado é interessante a gente pensar ele, porque dentro dessa construção que se vai fazer lá no século XVI, e aí tem um livro muito interessante que vocês também podem pesquisar, que é da Mary Del Priore, quando ela fala sobre a história da sexualidade no Brasil, é a partir disso que ela vai colocar que alguns conceitos vão sendo criados, algumas ideologias vão sendo criadas, né? Então, a ideologia da mulher mestiça, como sempre ligada ao pecado, alguma coisa ligada ao pecado. Então, a mulher branca, aquela que tinha as benesses da igreja, a mulher para casar, a mulher para ser a esposa, para ter o nome, e a mestiça, a mulher do pecado. Essa coisa de estar ligado tanto ao pecado acabou gerando uma certa fantasia no senso comum, a ponto de ser abundante na literatura, por exemplo, baiana, daquele que é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, que é Jorge Amado. Né? Em Jorge Amado você tem a Tieta do Agreste, em Jorge Amado você tem várias personagens, algumas inclusive muito caricatas, que se tornaram novelas, se tornaram filme, que é sempre essa mulher da cor do pecado, né? Olha que até a cor ela vai ser idealizada nessa questão, a mulher da cor do pecado, a mulher irresistível, né? Isso também está muito presente na obra do Nelson Rodrigues, né? A partir dessas personagens que, quando foram televisivas, né? Quando se tornaram seriado na televisão, a Mary Del Priore diz assim: 8 a cada 10 homens brasileiros desejavam essas mulheres. Então, eu me lembro, quando eu ainda era muito novo, que o Brasil parou quando uma dessas personagens estava no telhado, né? E aí todo mundo estava ali naquela visão, né, daquela personagem no telhado, e todo mundo ali olhando a calcinha, aquela coisa daquela personagem. O Brasil inteiro parou para ver essa cena, que era uma cena que estava ali sendo reproduzida na novela. Então, essa caracterização daquilo que a gente vem falando, do que a gente está falando, Jário? A gente está falando exatamente de um certo excesso de sexualização no corpo feminino. É disso que a gente está falando, né? Quando você tem um presidente que diz que pintou um clima, é disso que a gente está falando. Desse corpo que torna-se um objeto, e aí eu vou trazer o conceito de objeto ali presente na obra do francês Pierre Bourdieu, quando ele fala no livro dele A Dominação Masculina, de uma certa objetificação do corpo feminino em torno de um prazer que é masculino. Então ele coloca que, dentro da lógica ocidental, o prazer ele é construído a partir desse diálogo com a igreja, né? E é claro que eu estou fazendo aqui recortes, que o Ronald deve estar passando mal como historiador, porque eu não estou levando aqui os recortes históricos à baila, né? Mas tem um historiador, para quem quiser pesquisar mais a fundo. Existe um pesquisador chamado Jeffrey Richards, e tem esse livro aqui que eu acho assim, fantástico, Sexo, Desvio e Danação, as minorias na Idade Média. O Jeffrey Richards vai trabalhar essa questão
de como isso tudo vai sendo construído ao longo dos séculos. Esse modelo, né, de prazer masculino, o corpo feminino como objeto desse prazer, as minorias silenciadas, e aí ele fala a partir de 6 lugares, inclusive aqui ele vai falar das bruxas e dos homossexuais, dos hereges, eram os grupos que a igreja, de uma certa forma, os colocou como contrários à igreja, então eram grupos perseguidos, alguns até mortos, como a questão da Inquisição, né, e a caça às bruxas aí durante 3 séculos, para matar essas mulheres que não entravam nessa normatização. Então é nesse período que o Jeffrey Richard vai dizer, é nesse período que vai surgir a monogamia, que é uma construção histórica, é nesse período que vai surgir o casamento, que é uma construção histórica, é nesse período que vai surgir a ideia da sexualidade com a objetificação da procriação, que é uma conceituação histórica, da mulher enquanto aquela que é a veiculação do pecado. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma conceituação histórica. A Gerda Lerner, no livro dela, História do Patriarcado, ela vai colocar aqui muita luta. A gente tem dificuldade de pautar, porque se parte do princípio que essas coisas sempre existiram. E ela fala, não, é preciso ter a conscientização de que isso é um processo histórico. E se ele é um processo histórico, como todo processo histórico, tem início, tem meio, e pode ter um fim. Por que eu estou trazendo todas essas questões? Porque não dá no Brasil para a gente trabalhar aquilo que a professora Rosângela trouxe aqui logo na abertura. Não dá para a gente pensar raça, não dá para a gente pensar gênero, e não dá para a gente pensar essas duas coisas distanciadas ou separadas da questão do capitalismo. Então, quando a gente pensa gênero, a gente está pensando patriarcado. Quando a gente pensa a raça, a gente está pensando colonialidade. E quando a gente vai pensar objeto, consumo, a gente está pensando capitalismo. Essas 3 coisas estão amarradas. E todas as 3 dialogam com os instrumentos que produzem subjetivações. Quais são os instrumentos que produzem subjetivações? O Pierre Bourdieu vai pontuar. Olha, o primeiro lugar que produz subjetividade é a família. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar é a escola. E aí vai família, escola, igreja, Estado. Então são os lugares, né? O Foucault ele vai delinear isso assim, com muito mais brilhantismo, quando ele vai colocar que não são os grandes espaços de poder, como o Estado, o governador, que produzem subjetivações mais fortes, mas, na verdade, os poderes pequenos, a microfísica do poder. Né? Quem está mais perto de mim não é o presidente, é meu papai, é minha mamãe. São as forças que estão mais perto de mim. Então, essas coisas são aprendidas, são educadas. Essa educação ela começa onde? No núcleo familiar. Então, esse núcleo familiar, que também nunca não é uma coisa que está dado, também é um processo histórico. Então, a gente começa a chegar no processo em que tudo isso vai iniciando como germe até chegar no lugar em que elas estão consolidadas. E é a partir daí que a gente tem que pensar. A gente pensa nesses lugares sempre a partir das consolidações. Sempre foi assim. A gente tem que pensar antes da consolidação. Então, patriarcado. O patriarcado não tá dado. Tem um processo histórico. Monogamia não está dado. Tem um processo histórico. Família burguesa não está dado. Tem um processo histórico. Por que é importante a gente falar todas essas questões? Porque quando a gente vai pensar colonialidade, quando a gente vai pensar racismo, quando a gente vai pensar escravidão, também não é uma coisa que surge agora. A Gerda Lerner vai dizer que antes dos homens, antes do primeiro homem na história ser escravizado, as primeiras tentativas foram feitas com as mulheres. Então ela diz o primeiro laboratório de escravização tem recorte de gênero. Isso é importante demais. Tem recorte de gênero. E se descobriu o seguinte, que quando se aprisionava um homem pós-guerra, eles se matavam, porque eram guerreiros. Mas quando se aprisionava uma mulher, ela também se matava. Mas aí o que eles descobriram? Estupra elas.
Porque quando a gente estupra, elas têm filhos. E aí, quando uma mulher tem um filho, ela é capaz de fazer qualquer coisa por causa do filho. E aí, pronto. É a partir daí que se começam alguns processos de escravização e de colonização, muito antes ainda da diáspora africana. Então, quando você chega na diáspora, você já tem ali um método. Você já tem um método. Não é à toa que a Mary Del Priori vai colocar exatamente de como essas mulheres escravizadas chegavam aqui. Elas já chegavam, na sua maioria, estupradas, violadas. E quando chegam aqui, isso surge como prática de mercado. As mulheres pretas eram estupradas para que elas pudessem ser transformadas em amas de leite, para amamentar os filhos das mulheres brancas, e para que os seus filhos, que no caso a escrita é seus rebentos, pudessem também aumentar o capital do colonizador, através da venda dessas crianças. E tudo isso com a bênção da igreja. Então a gente não pode ignorar essas coisas. Então quando a gente vai falar, essas coisas mexem muito comigo, gente. Quando a gente vai falar disso, gente, são 300 anos de escravidão no Brasil. E quando você pega hoje, sabe, Marcele, quando você pega o IBGE, a estatística, a cada 10 mulheres estupradas no Brasil, 6 são mulheres pretas. A maioria não chegou aos 15, 16 anos. Essa estatística ainda é hoje, gente. É hoje. Não, a gente não venceu isso, não. Entende? Essa estatística, 71% dos estupros no Brasil acontece com mulheres pretas. 71%. Então a gente está falando de algo que é cultural. Quando eu falo sobre a cultura do patriarcado, do machismo, da colonialidade, você só consegue entender a cultura do estupro a partir da análise dessas culturas. A cultura do estupro não é a cultura do atravessamento do desejo. Quando você tem um presidente que olha para uma deputada e fala, eu só não te estupro porque você é feia, você tem alguém ali que, além de colocar o estupro na pauta do dia como algo legal, né? Porque ele pode escolher, eu faço, eu não faço, ainda confunde isso com desejo. Quando, na verdade, esses instrumentos não tinham a ver com desejo. Esses instrumentos eram práticas para tornar esses corpos abjetos. Eram práticas, e práticas com muito sucesso, que dessubjetivavam esses corpos. Então não era só escravizar o sujeito, era dessubjetivar o sujeito. Era a nível inconsciente. Fazer com que aquele objeto tornasse abjeto. Fazer com que aquele mundo, porque cada sujeito é um mundo, tornasse um desmundo. Era isso. Um absurdo, né? Uma prática que tinha o objetivo. Como ainda hoje, a cultura do machismo vai produzir a cultura do estupro, que tem um objetivo. Qual é o objetivo da cultura do estupro? Colocar a mulher no seu devido lugar, o lugar de objeto. É isso. Não é à toa que muitas mulheres, quando de alguma forma declaram serem lésbicas, você tem inclusive o estupro corretivo. O estupro corretivo. Porque ela é lésbica porque ela não experimentou o homem certo ainda. E aí você tem os estupros coletivos. Então, essas práticas, elas tinham objetivo, não eram aleatórias, não era uma coisa aleatória, elas tinham objetivo. 300 anos, a gente vai jogar por baixo, 300 anos. A gente pode falar de mais anos aí. 3 séculos. 3 séculos. Quando Paulo Freire fala na Pedagogia do Oprimido que todos os espaços produzem subjetividades, que espaço é esse e que subjetividade é essa que foi criada no Brasil? Sendo o Brasil o último país no mundo a alforriar os escravos. E não faz isso por livre e espontânea vontade, mas por pressão na Inglaterra.
por um tratado econômico. Entende? Quando você tem um país que nega a sua origem, né? O branco brasileiro só descobre que não é branco quando vai para a Europa, que lá ele descobre que ele é tica. Lá ele descobre que ele não é branco. Né? Só lá que ele descobre. Eu tenho visto aí uma coisa que está me gerando assim, um mal-estar nas redes sociais, as pessoas falando, o Lula não falou da Ucrânia, 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 Ucrânia. Gente, europeu fazendo guerra, o mundo todo para ver essa pauta. Quando a gente tem países, outros, que estão em guerra, ó, Haiti, por exemplo, é um deles. E não se fala nada sobre isso. Isso não gera mal-estar em ninguém. Países que estão em guerra, mas que não geram mal-estar em ninguém. Por quê? Porque são países atravessados pela questão racial. Então, a gente precisa entender que esses temas precisam ser a nossa pauta. Quando eu falo sobre ser a nossa pauta, aí eu vou trazer aqui a importância de falar do conceito, né, do objeto, que o conceito objeto vai surgir pela primeira vez na teoria psicanalítica a partir de um diálogo fantástico entre Jacques Lacan e uma mulher que o provoca nisso. Eu estava falando com o Ronald antes, falei, Ronald, eu estava lendo isso aqui, eu fiquei assim, maravilhado de ver como as mulheres fazem provocações importantíssimas, né? Quando a Melanie Klein vira para o Freud e fala, tem muito pênis nesse negócio aí, bota um seio. Isso mudou o olhar sobre a psicanálise. Mudou o olhar sobre a psicanálise. Então, quando a Júlia Kristeva fala para o Lacan, né? Lacan, você trabalha muito com objeto, mas tem uma outra coisa que não entra na categorização de objeto. Tem uma outra, não entra nessa categoria. E o Lacan fala, mas o que não entra nessa categoria? E aí ela fala, o conceito de objeto, abjeto, é exatamente o conceito que ele entra como uma categoria limítrofe entre o objeto e o sujeito. E entre o objeto e o sujeito tem alguma coisa ali que gera nele uma repulsa primordial. Uma repulsa primordial. Isso é o objeto. O objeto, veja bem, né? É quase que um exercício do superego, de alguma coisa que está fora e que está dentro. O Lacan só consegue entender isso a partir da fita de Moebius, daquilo que está dentro e que está fora ao mesmo tempo, simultaneamente. E o conceito de objeto é isso. O que é o conceito de objeto-objeto está relacionado? Ele está relacionado exatamente à coisa que é excessiva, aquilo que é perturbador, aquilo que é repugnante, inaceitável. Né? É aquilo que o sujeito rejeita, nega ou exclui para fora do seu eu. Quando você tem o presidente do Instituto Palmares, um homem negro, mas que, na prática, é tudo isso que eu estou falando, que rejeita esse lugar, que rejeita a sua cor, que rejeita o seu povo, que rejeita a sua pele. A partir disso que o Lacan vai descrever como o mais obscuro e reprimido do sujeito. Aquilo que está ligado aos desejos e fantasias inaceitáveis, nas identificações negativas. Por que a gente fala da importância, né, do letramento racial? Exatamente por conta das identificações negativas. Tudo que é negativo dentro da gramática tem relação de gênero e de raça. Tem um recorte racial e tem um recorte de gênero. Isso não é só aqui no Brasil, não. Né? Quando você vai... a minha graduação primeira foi em teologia. Eu me angustiava muito de perceber na gramática hebraica que todas as palavras que se referenciavam ao mal, ao pecado, ou algum contexto ruim, se apresentavam na gramática hebraica como feminina. O capítulo áureo disso é o Deuteronômio 29, quando fala do Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. E aquelas palavras todas em hebraico estão em feminino. São femininos. Então, veja que gera muita angústia quando a gente, Márcia, traz, sabe, essa coisa da linguagem que não é neutra. Aí o pessoal... Né? Eu estive dialogando com alguns psicanalistas e eu falei, boa tarde,
para todos, para todas e todos. Pronto, falei o todos, gerou angústia em todo mundo. Ah, todos não, todos não. E o pessoal, todos sim, e todos não, tá lá no meu canal do YouTube, ninguém me pediu segredo, coloquei lá. Por conta disso, da ideia de uma certa neutralidade, mas normalmente quem vai defender esses lugares são os corpos que transitam nesses espaços sem barramento algum. Agora, nós que encontramos os barramentos, e esses barramentos que dá exatamente por conta das identificações negativas, por conta das identificações que projetam, né? Se eu fosse junguiano, eu ia dizer que projetam uma sombra terrível, aquela sombra esmagadora, como está lá no Jung, né? Que projeta esse recalque. Vou voltar para o Freud. Eu dei uma escorregada aqui no Jung, mas vou voltar para o Freud. Que projeta esse recalque cultural. Esse é o recalque da cultura, né? Isso que está reprimido na cultura e que se reflete reprimido no sujeito. Por isso que o Freud vai dizer que é impossível pensar o sujeito sem pensar a cultura na qual o sujeito está inserido. O mal-estar que o Freud vai trabalhar, ele diz que é produzido pela cultura, na cultura e com a cultura. Não está desassociado. Então, quando eu cito o livro Cis no Divã, eu cito exatamente essa parte que ele vai dizer assim, ó, quando o pesquisador ou a pesquisadora não localiza a sua análise, classificando-a como neutra, está lá na página 21, imparcial e ahistórica, provavelmente está realizando uma aliança com o militarismo, o capitalismo, o colonialismo, a supremacia masculinista, o pacto narcísico da branquitude e também com a cisnormatividade. Não tem diálogo, gente, é isso. Entende? Não tem mais ou menos racista, ou é racista ou não é racista. Acabou. Eu até estou aqui para os infernos com essa coisa de racismo e desconstrução. Que também, esse é o pior. O desconstrução já tem a construção no nome. Entende? Então, para os infernos com essa coisa de desconstrução. O que precisa haver é uma conscientização disso que o Silvio Almeida, o nosso ministro de Direitos Humanos, coloca enquanto estrutura. E se você está dentro do aquário, como é que você não está molhado por essa água? Entende? É isso. Estrutura é isso. Não, eu estou aqui dentro do aquário, mas entre eu estou imune a isso. Como? Como? Se o racismo é estrutural, como você conseguiu ser criado, nascido e criado no Brasil e em nenhum momento foi atravessado pelo racismo? Me dá essa manha aí, me dá essa dica. Isso aí é a cura. Me fala desse negócio aí, entende? Nós tivemos esse mês o dia da luta antimanicomial, super atravessado pelo racismo. Entende? Quando você olha para o presídio, está lá o racismo. Quando a maioria das pessoas que estão ali, mais da metade dos que estão ali, são atravessados pela questão racial. Então, como, criatura? Você nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, estudou numa universidade não pensada para os corpos negros no Brasil, como você não é racista? Então é isso. Como você consegue ser psicanalista e dizer que a psicanálise não tem nada com isso? Como? Ora, eu fui convidado para um debate sobre decolonização em psicanálise e os debatedores eram todos brancos. Como é que pode isso? Entende? É porque ainda existe, né, essa questão que é o que o Lacan vai trazer como algo que está reprimido no sujeito. E isso que está reprimido, que é o objeto, tem um impacto na formação da identidade e na dinâmica dos processos psíquicos. E é aí que eu fico passando mal com a psicologia, com a psiquiatria, né? Quando você pega o CID, quando você pega um DSM, que traz as categorias de adoecimento sem levar em conta a questão racial. Sem levar em conta os sofrimentos produzidos pela questão racial. Quando a psicologia diz assim, mas, ô Marcelo, você precisa ter amor próprio.
Você precisa trabalhar as suas crenças e ter amor próprio. Eu pergunto, aonde se vende isso? Onde eu compro 1 quilo desse negócio? Como é que pode alguém, como vai dizer a Conceição Evaristo, como é que pode alguém que nunca experimentou na sua vivência um ato de amor, um gesto de amor, que tudo que foi reservado para esse corpo é a violência, tudo que é reservado para esse corpo é a privação, é como diz a cantora Elza Soares, nós que já nascemos com a cara da fome, nós que já nascemos com a cara da fome, como, criatura? Você vira para essa pessoa e diz, você precisa ter amor próprio. Como? Só existe uma forma de você dizer isso. É quando você culpabiliza a vítima pelo processo que ela está sofrendo. Aí sim, aí eu entendo. Né? É aquela história que o pessoal diz assim, não, você pode mudar isso a hora que você quiser. É você que permite as pessoas fazer com você o que elas fizeram. E, gente, eu tenho ojeriza a esse tipo de psicologia. Essa coisa de coach, eu digo que é mais antes só do que coach acompanhado. Desculpa, Ronald, trazer essas coisas aqui. Mas essa coisa de, não, as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Mas eu não permiti ser escravizado, não me permiti ser estuprado, ser violentado, ser jogado ao lugar do desmundo, do abjeto. Nada disso foi permitido. E mesmo assim, tudo isso aconteceu. E agora? E agora? Entende? Aí você tem uma clínica não atravessada por essas angústias, porque o sujeito ali ele está imune a tudo isso, que vai questionar, inclusive, isso que o Ronald provocou, que vai questionar por que o Marcelo, um homem preto, está querendo um psicólogo preto. Isso aí é sintoma, não. Vou te dar um psicólogo branco que é para curar você desse teu trauma. Não compreende esses atravessamentos. Não compreende. E aí, deixa eu dar mais uma escorregada aqui para invocar o Jung. Hoje eu tô terrível com esse negócio de Jung. O Jung disse que só os médicos feridos é que têm capacidade de curar. Ora, se o analista, se o psicanalista não permitir, não aceitar ser furado, Ronald, como ele vai poder ter uma escuta capaz de ouvir o sofrimento do outro, atravessado pelas questões de gênero, pelas questões de raça, por todas essas questões que a gente está falando, inclusive as questões capitalísticas. Na pandemia, eu passei a atender algumas pessoas que deixaram de ser atendidas por seus terapeutas porque não podiam pagar. Estavam desempregados. Gente, o mundo parou na pandemia. E aí o terapeuta vira e fala, não, quando você puder pagar, porque o pagamento é importante, quando você puder pagar de novo, você continua na sua terapia. E essas coisas não são pensadas. Né? Como é que uma mulher e um homem, como é que um sujeito que mora na periferia tem condições de arcar, né, com as mesmas despesas de alguém que paga um terapeuta na Zona Sul? Não dá. Primeira vez lá em 2001, lá no ano de 2000, quando eu pensei em fazer terapia, eu fui procurar um terapeuta, um psicanalista que só tinha em Copacabana naquela época. Eu falei, olha, para eu fazer isso aí, eu vou ter que vender pelo menos um dos meus rins. E como eu tinha uma paixão muito grande pelos meus rins, então em 2000 eu não fiz o processo terapêutico. Eu só fui iniciar em 2002. Desejo eu tinha. O pessoal falou, não, mas tem que ter desejo. Mas eu tinha desejo. O que me faltava era o capitalismo, chegar junto com o meu desejo. E essas coisas não são pensadas na clínica. Entende? Esse atravessamento que eu tinha que fazer do Rio de Janeiro inteiro para chegar nesse lugar. E quando chego nesse lugar, isso não é visto, isso não é escutado. Né? Essa é a implicação que ele faz. Não basta ter orelha. É preciso se ouvir essa questão. E essas coisas não se escutam com a orelha. Então, quando o Lacan vai trabalhar isso, essa questão do abjeto, ele vai enfatizar a importância de trazer à consciência esses conteúdos reprimidos para promover a transformação e a integração psíquica. O Ronald falou assim, Jair, como é que a gente faz? Como é que uma mulher consegue não sofrer essas violências? Olha, só a partir do momento que ela conseguir integrar a sua psique. Toda pessoa atravessada por violências tem uma psique fragmentada. Isso está lá no Winnicott, quando o Winnicott vai falar sobre o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento, de maturação, de maturidade. E o Winnicott, ele vai falar sobre a mãe suficientemente boa, que não é uma pessoa. Isso é interessante, Winnicott.
que não é uma pessoa, é um ambiente. A mãe suficientemente boa em Winnicott é um ambiente acolhedor, um ambiente que permite que a psique do sujeito possa se integrar, possa crescer de forma integrativa, possa construir nesse sujeito elementos que o permitam experimentar. E olha o que o Paulo Freire vai falar no livro dele, Cartas, Pedagogia da Indignação. É só a partir da experimentação do mundo que um sujeito se faz. Que é isso? Isso é fantástico demais. Calma, deixa eu invocar o Paulo Freire aqui do meu ladinho. Isso é fantástico demais. Ele coloca aqui, ó. Nos fizemos experimentando-nos no jogo dessas tramas, porque não somos, estamos sendo. Acabou. É isso. Então, o ambiente que acolhe, esse ambiente acolhedor, é que vai proporcionar a possibilidade de construções subjetivas, da qual o sujeito possa responder ao mundo. Isso é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, nenhum de nós seríamos neuróticos, psicóticos ou perversos. Ninguém entra na cultura sem perder alguma coisa. Tem uma negociação aí que o Freud vai dizer que é preciso fazer com a cultura. Os nossos modos de gozar são as maneiras como respondemos aos processos de castração para se entrar na cultura. Né? Mas é preciso fazer com que isso seja de forma menos traumática possível. Quando se fala menos traumática, eu quero invocar o Ferenczi aqui, o conceito de trauma e Ferenczi. Quando o Ferenczi vai falar do conceito de trauma, ele fala dos traumas que são constitutivos. Esse sim. É esses traumas que o Freud vai dizer, olha, tem que ser de forma assim mais suave possível. Quais são os traumas constitutivos? O primeiro é o nascimento. Daí, cada vez mais a importância, numa sociedade igualitária, pensar as natividades das mulheres pretas. Porque essas crianças já sofrem violência na forma de nascer, onde as mulheres brancas têm todo um aparato ali para a sua gravidez, para todo o processo de gestação e para o processo de nascimento dessa criança, enquanto as mulheres pretas não têm acesso a esses serviços. E o Ferenczi vai dizer, o primeiro trauma está aí, ó, como é que o sujeito nasce? Esse é o primeiro trauma. Né? O segundo trauma é o trauma da descoberta da sexualidade. Esse é o segundo trauma. Então, são os traumas constitutivos. O trauma da linguagem, onde o sujeito precisa perder alguma coisa para entrar na linguagem. Né? Então, esses traumas são traumas constitutivos do sujeito. E os outros traumas? Gente, os outros traumas a gente não merece. A gente não merece. É isso que o Freud vai falar da psicanálise. O que a psicanálise vai falar? A psicanálise livra a gente de todo mal? Não, isso é a oração do Pai Nosso. A psicanálise não. O que a psicanálise faz é você ter consciência dos problemas que são desnecessários. É isso. Pô, esse problema aqui é desnecessário. Eu não quero isso aqui para mim, isso é desnecessário. E esse aqui não, esse eu tenho que encarar. Então eu vou encarar isso aqui com a melhor bagagem, com o melhor armamento possível. E aí é que entra a educação, sabe? Uma educação antissexista, aí é que entra uma educação que pensa a questão da racialidade, uma educação transgressora, uma educação que fala da importância dos afetos, um processo que não é um processo de ensino, mas de ensinagem, que é aquele processo dialogal entre mestre e aluno, de tal maneira que as coisas, que os papéis se confundem. É isso. Esses processos vão nos possibilitando, né, nos dando ferramentas para a construção de um mundo possível e melhor. E que mundo é esse? Começa primeiro o meu mundo. Então, respondendo ao meu amigo Ronald, que a gente estava falando, como é que faz para uma mulher, uma pessoa, passar por menos violência? É preciso primeiro construir a subjetividade dela. Por trás de toda pessoa atravessada por violência, existe uma subjetividade destroçada. Algumas de tal maneira que elas nem se percebem mais no espaço violento. Como o caso, só um minutinho, Ronald, como o caso da mulher que chega para o Freud, lá no Mal Estar da Civilização, ele registra isso, e diz, Freud, eu acho que meu marido não me ama mais. E ele pergunta, mas por quê? Qual foi o fato que lhe evidencia isso? Aí ela responde, ele parou de me bater. É isso, entende? Ela gostava de apanhar? Não. O que tinha ali, e o Freud vai dizer, o que tem ali é uma subjetividade destroçada num nível tão grande que ela nem sabe mais o que é afeto.
É isso. Fala, Ronald. Não, então, você quer. A gente já finalizou. Eu ia fazer aqui 3 Se provocações. deixar, eu vou até a meia-noite, gente. A gente tem que. Tá até atrasado até. Eu ia fazer 3 provocações aqui para você enquanto você bebe uma água, e depois a gente ia abrir para o pessoal fazer perguntas, comentários, etc., ler o chat, enfim. E eu achei muito bom porque eu já estou acostumado com você, né, Jário? Mas, assim, tem coisa nova aí que você dialetizou bem, assim, a meu ver, assim. Eu gostei, ficou bem, bem bacana. E aí, pensando na sua fala, Jário, o que acontece? Você começou falando do nortear e sulear, né? Descolonizando a linguagem, né? Que eu acho que é nessa direção que você, em muitos pontos, você articulou. E aí, já o que acontece? Eu até anotei aqui, a primeira provocação que eu posso fazer aqui, te escutando, nesses lugares um pouco mais novos, porque a gente vai falando, vai pensando e vai avançando, né? Porque o bicho tá pegando pra gente. Toda hora. Toda hora. É cacetada em cima de cacetada, né? Mas, enfim, fazer esse trabalho assim é muito gratificante, é uma satisfação muito grande, mas as críticas vêm, e elas vêm com bastante consistência, né? Digamos assim. E aí, a primeira provocação, já seria o seguinte: eu pensando. Até, inclusive, no Bourdieu, que você estava invocando na dominação masculina, ele tem um outro livro chamado A Distinção, né? Que é uma distinção estética, distinção que produz bens simbólicos estéticos. Né? E bens simbólicos. Bens simbólicos que definem o gosto. Então, essa definição do gosto acaba passando por um processo de alienação em que esses gostos acabam sendo confundidos com escolhas, né? Escolhas no nível político, que eu digo, né? E aí nas parcerias amorosas... política, Ronald. E aí nas parcerias amorosas, a gente tem algo atravessando aí, que é, por exemplo, você, nas parcerias amorosas nunca ter uma parceria amorosa de mulher preta ou homem preto. Engraçado, eu nunca fiquei com uma mulher preta. Engraçado, eu nunca fiquei com um homem preto. Quer dizer, isso é da ordem da escolha mesmo? É você que está escolhendo suas parcerias amorosas ou está atravessando um gosto racista aí dentro da obra do Pierre Bourdieu, as distinções, e isso acaba infringindo na subjetividade num super-eu, né? Até que está ali impondo um gosto, né? E aí você não tem na ordem da escolha. Essa primeira provocação. A segunda, o sofrimento racial, ele existe? Se ele existe, como é que eu escuto isso na clínica, já que você colocou aí a cultura como uma cultura que ela não quer saber de separação da clínica, né? Uma cultura em que é intrusiva e ela invade a clínica como um tsunami, se a gente puder colocar dessa forma. E aí, o sofrimento racial, ele existindo, como é que a gente escuta dentro desse lugar, né? Enquanto analista. Enquanto o analista escuta uma pessoa ali que ela tem a sua singularidade, todo o discurso da sua singularidade, e nada mais, não tem nada a mais. O mal-estar é o mesmo, sentido de formas diferentes para cada um, mas o mal-estar é o mesmo. Será que não tem algo para além, no mal-estar aprofundado, nesse sofrimento racial? E a terceira seria aí a questão da escravidão. Fiquei pensando da escravidão, a gente tem aí pelo menos 13 mil pessoas hoje em trabalho análogo à escravidão. Hoje, isso são dados de hoje, né? A gente aí tem, na média brasileira, a diferença de 15% de pontos percentuais da educação, a chamada educação adequada, que é uma categoria do IBGE,
quando mede a educação nas escolas, né? Seja a nível municipal, estadual ou federal. E aí a gente tem aí uma média de 10 a 15 pontos percentuais quando você faz um traço de uma análise, né? Racial da cor, né? Então, a questão dos negros, ela fica aí aquém de 10 a 15 pontos percentuais nessa educação adequada, né? E aí, bom, são essas questões, ô Jaro. Aí a gente abre para as perguntas. Isso é uma provocação, isso é tema para 3 seminários. Eu fiquei muito. Eu não vou responder as 3, não, viu, Ronald? Eu vou ficar só com deixar as suas provocações, mas eu quero pegar o Pierre Bourdieu, porque eu vou explicar por quê. A Rita. Rita Von alguma coisa, não consigo lembrar o nome dela. Von. Isso. A Rita, ela trouxe esse tema num debate esse mês, e assim ela foi mastigada na rede social por conta disso. Quando ela fala assim, todo gosto é político, aí pronto. Aí, quando ela fala, toda escolha é política, aí a galera pira, né? Mastigou a Rita por conta disso. E eu concordo completamente com ela nesse aspecto, e eu vou explicar, né? Pensando mesmo a partir desse texto do Bourdieu. Aliás, é um texto que eu gosto, é esse aí mesmo. É um texto que eu... é isso daí. Porque o conceito principal aí é assim, o conceito central que o Bourdieu traz é o conceito de distinção. Então, quando a gente fala no gosto, atravessado pela ética, né, a gente vai falar do conceito de distinção. Esse é o conceito presente na obra de Bourdieu. E aí, quando ele fala nesse conceito de distinção, o que ele está dizendo é que o gosto não é uma preferência individual. Né? A gente precisa entender que tudo isso é construção. Né? Da mesma forma como o gênero também é uma construção política, cultural, social. Gente, existe muito investimento em marketing, tem muita coisa por trás de tudo isso que a gente fala assim, eu escolhi. Entende? Então tem toda uma conjuntura política, social, por trás disso que a gente chama de gosto, de escolha. Aliás, a psicanálise já trabalha isso muito bem, é o calcanhar de Aquiles para os religiosos, né? Quando entram para estudar psicanálise, é porque normalmente no Brasil, né, católicos e protestantes, vou colocar assim, não vou categorizar assim bastante os religiosos, mas os católicos e protestantes são parte da premissa, os católicos partem da premissa do livre-arbítrio, né? O sujeito escolhe, e os protestantes, né, a partir do clássica, protestante clássico, da predestinação. Né? Então, o Freud vai dialogar nesse aspecto, dizer nem uma coisa nem outra. A predestinação no conceito de um divino, que já escreveu o teu destino, ou o livre-arbítrio. Freud diz assim, o que existe, na verdade, é uma determinação do inconsciente. Então, é uma teoria na psicanálise conhecida como pré-determinismo psíquico. Um inconsciente, né? Então, quando a gente fala assim, o sujeito não escolhe ser gay, o sujeito não escolhe ser hétero. O Freud vai dizer isso. Ninguém escolhe ser gay, hétero, lésbica, isso, tal. Isso não são escolhas conscientes, mas são escolhas inconscientes. E o sujeito se responsabiliza por isso. Então, Lacan diz, não é porque você não escolheu, que você não está implicado nisso. Então, as escolhas inconscientes, é isso que eu quero trazer o debate para vocês. Nas escolhas inconscientes, nós estamos implicados nisso. Então, todas as nossas escolhas têm implicações políticas, sociais, culturais, religiosas. Todas as nossas escolhas, não existe escolha neutra. Todas elas têm implicações. Para a gente resumir a frase, implicações políticas, né? Ou seja, da polis. Tem a ver com o outro, tem a ver com a nossa construção, tem a ver com tudo isso. Então, quando o Bourdieu ele fala sobre isso, ele coloca o seguinte, que, de uma certa forma, as nossas preferências individuais, elas estão moldadas pelas estruturas sociais e econômicas. Então, ela afirma que, ele vai dizer que o gosto reflete as posições de classe e a busca por distinção social. E a busca por distinção social é isso.
né? O sujeito não fuma um charuto porque ele resolveu acordar de manhã cedo e dizer, acho que eu vou fumar um charuto. Não, tem uma distinção de classe, tem uma questão econômica, tem uma questão social, né? Tem isso. Quando eu pego um vinho e bebo um vinho aqui, tem uma distinção, tem alguma coisa. Isso não era uma coisa que eu nasci e falei, olha, mãe, eu quero beber vinho, me dá leite, não. Não tem isso, são escolhas. Essas escolhas estão atravessadas por essas questões. Olha, quando a gente vai falando isso, a gente pode levar isso para todos os patamares, inclusive para as relações, né? Inclusive, isso foi um debate que eu fiz no meu Instagram e que tive até o diálogo da professora Rosângela. Aliás, eu gosto muito quando ela me visita ali, que eu fico aqui todo radiante. Quando eu falei sobre a decolonização dos afetos. O que é a decolonização dos afetos? A coisa não está tomada. A gente não nasce hétero. Então, se você não nasce isso, se isso não está definido, também você não está definido nos seus afetos. Existe uma psicanalista que trabalha muito essa temática, é a que escreveu Cama na Varanda. Fala o nome dela aí, Ronald. Cama na Varanda. Cama na Varanda, Cama na Varanda. Regina Navarro Lins. Isso, Regina Navarro Lins. Mas você joga banana. Nos últimos 30 anos, a Regina tem trabalhado isso, a decolonização dos afetos. Então, na decolonização dos afetos, ela fala, olha, toda escolha ela tem algum atravessamento ali, nada é neutro. Né? Então, você escolheu ser monogâmico? Não, tem uma imposição ali, cultural, política, religiosa, né? Porque este, não aquele. Todas essas questões têm a ver com legitimação de espaços. Ou você está legitimando as desigualdades sociais e perpetuando hierarquias, que é isso. Né? A monogamia, o que é a monogamia? A monogamia, de uma certa forma, é um diálogo com uma certa hierarquização. Né? Tem uma certa hierarquização ali, em todo modelo monogâmico, o homem como protetor, provedor, a mulher como aquela que vai cuidar. Quer dizer, tem uma questão hierárquica ali. Você pode quebrar isso? Gente, qualquer modelo pode ser quebrado. Aí entra o segundo aspecto da escolha. Quando ele vai dizer que, a partir de uma conscientização, o sujeito passa a ter autonomia na construção do seu gosto. Onde eu vejo isso? Eu vou dar um exemplo, na música do Belchior. Quando ele, num grito de rebeldia, né, naquela música que eu amo muito, que ele fala sempre desobedecer, nunca reverenciar, ele diz assim, porque um blues... Não, ele fala assim, porque um tango me cai muito melhor do que um blues. Isso é uma escolha. Por que o tango? O tango é argentino, pô. É América do Sul, blues. Blues é Estados Unidos, é estadunidense. Então, ali no auge daquele grito dele, de uma escolha, ele fala, eu quero é tango, eu não quero mais. Então, assim, tem uma implicação aí? Tem. Eu falei para vocês, eu bebo vinho. Então, eu tenho aqui uma assinatura de uma carta de vinho. E quando eu soube da questão do trabalho análogo escravo de um certo vinhedo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma carta e aí eu recebi aqui a resposta. Ô, Ronald, parecia até que a gente tinha combinado. Eu recebi a resposta aqui do espaço que eu dialogo vinhos com eles, porque eu mandei uma carta. Olha, eu quero saber a procedência dos meus vinhos. Eu não quero estar implicado nesse negócio aí, não. Eu não interessa se os vinhos são bons, se são os melhores. Eu estou implicado nisso aí. Entende? Eu acho que é isso, gente. É implicado. Por exemplo, eu gosto muito de queijos. Aqui onde eu moro, você sabe onde eu moro, né? Então, onde eu moro, o único mercado que dialoga com isso é o Carrefour. Não compro mais no Carrefour. Desde 2012 que eu não compro mais no Carrefour. Não me interessa se o único mercado que vende que eu quero é o Carrefour. É uma escolha política. Eu não compro no Carrefour. Entende? Eu não utilizo marcas estrangeiras, eu faço escolhas por marcas nacionais, e marcas nacionais que estão implicadas. Então, hoje eu quero comer o arroz integral produzido pelo movimento do Sem Terra. É isso, gente. Então, as nossas escolhas têm implicações políticas. No momento em que você passa a ter conscientização disso, você passa a fazer escolhas mais implicadas. Né? Quando eu passei para o mestrado, eu passei para uma universidade da capital e passei para a universidade da rural. E eu escolhi a rural, porque é periférica, pô. Tá no mesmo bairro que eu. Eu sou periférica. Aí, por que rural, já? Rural é periférico. Rural tem cheiro de periferia. Quando chego na rural, a maior parte dos corpos que estão transitando ali são negros, são periféricos. É gente que tem cheiro de gente como eu. Não é gente que tem cheiro de condomínio. É isso. Entendeu?
E olha que condomínio tem cheiro, tá? Mas eu não vou entrar nesse negócio, não. Então, quando você não tem conhecimento, você acha que você fez escolhas, mas tem alguém escolhendo por você. Quando você passa a ter consciência disso, aí você fala, não, eu agora vou estar implicado nas minhas escolhas, naquilo que eu como, naquilo que eu compro e também naquilo que eu produzo. Se antes eu produzia e as coisas que eu produzia iam para a capital, agora eu quero produzir, as coisas que eu produzo eu quero que seja consumida aqui, onde eu produzo, aqui. Com o meu vizinho, no meu bairro, é aqui, entende? É isso. Se eu quero produzir riqueza, eu quero produzir aqui, na periferia, onde eu moro. É aqui que eu quero que meu dinheiro circule. Eu não quero que meu dinheiro circule no Carrefour. Eu quero que meu dinheiro circule aqui no supermercado da Dona Sebastiana. É aqui que eu quero que meu dinheiro circule. Então, são essas implicações políticas, é isso. Eu vou parar por aqui, senão vou até amanhã. E outra coisa, Ronald, foi bom. Deixa eu terminar aqui, que foi bom falar sobre isso. E tem outra coisa. E quando eu saio para comprar, eu sempre procuro pessoas pretas, pessoas LGBTs, para me atenderem, porque eu sei que lá fora tem meta, eu sei que esses lugares têm meta. Então, se eu entro no banco, eu quero um caixa que seja, de preferência, uma mulher preta. Se eu entro no mercado, se eu vou numa feira artesanal, eu me obrigo a comprar algum artesanato desses corpos. Porque é isso, gente. Se a gente não fizer esses pequenos movimentos, a gente não modifica isso que a gente chama de mundo. Então, também é preciso ter essa preocupação, sabe? É preciso ter essas questões. Isso está implicado nas nossas escolhas. Ô Jairo, foi ótimo. Assim, só para a gente terminar e aí fazer a palavra circular um pouquinho aí. Na página 45 A Distinção, né, do Pierre Bourdieu, Crítica Social do Julgamento, esse livro que a gente estava baseando aqui para travar essa provocação, esse debate, ele diz o seguinte, na página 45, da estética e da ética e do esteticismo, que, na verdade, ele está falando do gosto e está falando exatamente dessa postura que você está falando aí, dessas escolhas políticas. A distinção, né? Exato. Tudo se passa como se a forma só pudesse vir ao primeiro plano mediante a neutralização de qualquer espécie de interesse afetivo ou ético pelo objeto da representação que é acompanhada, sem ser possível pressupor uma relação de causa a efeito, pelo controle dos meios de apreender as propriedades distintivas que advêm a esta forma particular em suas relações com outras formas, ou seja, por referência ao universo das obras e à sua história, que é isso que você está falando. Ô, Ronald, eu parei de comprar no Carrefour porque eu cansei de nota de repúdio. Cara. É isso. Entende? Exato. Toda hora a nota de repúdio que essa galera faz, eu não quero mais nota de repúdio, eu quero alguma coisa pragmática. A gente mesmo já fez um monte lá na Legesex. Pô, né? Cansar de nota de repúdio. Pessoal, se alguém tiver alguma contribuição, questão... É só abrir o microfone e falar que não concordou com nada disso também, tá tudo certo. Tá tudo bem, é só abrir o microfone e falar, não tem problema não. A gente tem alguns comentários também no chat, de repente vale a pena. Lê para mim, Ronald, se puder. Mas enquanto isso, vocês podem abrir o microfone e falar. Até tenho, enquanto o pessoal não abre o microfone, eu até tenho preferido a fazer compras, por exemplo, em cooperativas, buscar a procedência de determinados produtos, sabe? Uma fábrica sem patrão é uma cooperativa, gente. É isso. Uma fábrica sem empregado é uma fábrica falida. Uma fábrica sem patrão é uma cooperativa. Então, eu tenho buscado cooperativas. E é legal, sabe? Você perceber como esses lugares produzem tanta potência, sabe? Pessoas, assim, fantásticas. Fantásticas. Gente que está... Ô, Jairo, Maísa Silva, quero agradecer para o que me enviou o link da inscrição. Estou gostando. Marcelo Alves. Pô, Marcelo, você podia falar um pouquinho do Cresol, hein? Podia falar do Cresol. Marcelo, elogiar é suspeito. Não aceita elogio do Marcelo, não. Marcelo é suspeito. Temos o Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, uma clara objetificação do corpo feminino, as certinhas do Lalau. Dejeto da Sociedade Gláucia. Pode falar, Marcelo, eu estou te escutando aí, ó. Aproveitar, dentro dessa temática aí, o Jairo tem um livro muito legal aí, Gramáticas do Erotismo, também que fala bastante sobre esse tema, dialoga muito bem.
Quer falar, Jaro, do livro? Na verdade, ele falou como se o livro fosse meu, e não é meu. Na verdade, o livro é do Joel Birman, né? Que é um livro que eu ganhei de presente, inclusive, do Marcelo. A gramática do erotismo é do Joel Birman. O Joel Birman vai falar sobre, sobre essa questão desse atravessamento dessas subjetividades marginalizadas, né? E dessas resistências provocadas exatamente por essa marginalização, né? E é importante aproveitar esse adendo para falar desse inconsciente colonial, né, Ronald? Porque quando a gente vai falar disso, a gente está falando desse lugar, a gente está falando desses aspectos reprimidos, desses simbólicos inconscientes da vida psíquica, né? Eu atendi uma mulher preta que ela traz assim, depois de quase um ano e pouco de atendimento, ela chega na clínica e fala, Jário, eu queria te falar um negócio. Eu falei, o que? Eu estou sonhando. E eu nunca tinha me percebido naquela questão do sonho, né? Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, há muito tempo que eu não sonhava. Então, vê o nível da repressão, né, disso que a gente pode chamar de inconsciente colonial. A Isudin, ela provoca quando ela diz sobre a cor do inconsciente. O inconsciente tem cor. Outro dia alguém falou assim para mim, inconsciente tem cor? Eu falei, pô, se o Freud diz que tem cheiro, né, numa carta, o Freud diz que indica o homem dos lobos, do homem dos ratos, para uma psicanalista atender, porque ela sentiu o cheiro do inconsciente. Eu falei, bom, se o Freud, que é o pai da coisa, diz que o inconsciente tem cheiro, então o dia dá certo, quando eu disse que tem cheiro, também tem cor. É isso. Ô, Duda, você levantou a mão, quero te ouvir. Eduarda Francelino, fale. Oi, boa noite, gente. Eu abri minha câmera, mas meu notebook está um pouco lento, não sei se vai aparecer aqui. Eu queria ver esse cabelo azul. Ele não tá mais azul agora, ele está crescendo de novo. Boa noite, gente, boa noite. Boa noite, querida. Claro, boa noite, Ronald. É muito bom estar aqui com vocês, né? Foram vários temas aí trazidos pelo Jairo, que é um cara extremamente... É um intelectual de ponta, que eu aprendo muito com ele também toda vez que eu ouço. E quando a gente falando aqui sobre esse processo, né, de colonização, sobre como isso ainda reflete na sociedade onde nós estamos, eu estava assistindo um pouco mais cedo uma jornada de educação e educação infantil de um instituto particular, acredito que de Minas Gerais. E o último palestrante era um homem negro, e ele estava trazendo, né, a BNCC e a multiculturalidade, como que ele pode trabalhar isso dentro da sala de aula com as crianças, né? E aí ele trouxe essa pedagogia antirracista. Ele trouxe o livro Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino, e aí eu estava percebendo ali, eu estava no chat do YouTube, e eu estava conseguindo perceber como ele começou a ser atacado de uma forma que nenhum outro palestrante antes tinha sido. E aí eu consigo pensar e analisar, né, como esse processo de colonização deu certo, né? Porque essas pessoas, elas não conseguem ver como até a criança dentro da sala de aula ela é atravessada por todos esses marcadores sociais. Eu, menina preta, tenho esses atravessamentos na minha vida, no meu cotidiano, na sociedade, e também tenho isso dentro da sala de aula, né? E aí quando a gente começa a falar sobre esse projeto de colonização e como ele deu super certo aqui no Estado brasileiro, a gente começa a se questionar. E eu, como pedagoga em formação, como vou trabalhar com crianças, eu fico pensando, cara, como que é difícil, né? E aí as pessoas começaram a colocar no comentário assim, mas a escola é laica, mas a escola é laica. E eu comecei, e aí foi quando eu comentei. Essas mesmas professoras e professores que estão comentando que a escola é laica, que ele não pode trazer esse tipo de literatura para tratar com crianças dentro do ensino infantil, são as mesmas que fazem uma oração antes da aula começar. Porque é isso que acontece nas escolas municipais e estaduais, né? Pelo menos aqui do estado de Rondônia, onde eu moro e cresci e estudei a minha vida inteira. Então, como é engraçado, né? A partir do momento que eu vou falar de uma outra religião que não é a religião do meu colonizador, eu começo a usar essas pautas, a usar a Constituição, né? E falar que o Estado é laico, que a escola é laica, que não pode trazer esse tipo de debate para dentro da sala de aula. Então, aí a gente vê como o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, principalmente para falar sobre pedagogia antirracista, educação antirracista, e combater o racismo de fato no nosso dia a dia, sermos antirracistas, né? Que falar que abomina o racismo todo mundo fala, né? Mas aí combater esse racismo na prática,
ser antirracista, uma pessoa antirracista, requer resiliência, requer paciência e requer também pesquisa e estudo, que é o que essas pessoas, obviamente, não fazem. É isso que eu queria falar, era só para me mostrar um pouquinho aqui, falar que eu estou aqui, minha orientadora está aqui, ela já está lá no grupo, tem que obedecer a orientadora, então eu estou aqui também. Um beijo para minha orientadora, nem sei se ela está mais aqui. E um beijo, Jairo, eu sempre aprendo com você, é sempre muito bom estar com você também, com o Ronald, são pessoas que realmente me engrandecem, né? E falando desse lugar, né? Desse lugar, A orientadora ali te observando, ó. A minha linda, a minha rainha, como eu chamo ela, desse lugar de subalternidade, né? De menina, preta, periférica e tudo isso mais, e o caminho que eu trilhei para chegar até a academia, e a luta que é travada para permanecer nela, debatendo, né, o que nós debatemos dentro, principalmente do grupo de pesquisa Audre Lorde, que eu também faço parte. É isso. Um beijo, boa noite para mim. A Duda, como a gente chama com carinho, né, a Eduarda, é dessas pessoas que nos humildam, porque ela está terminando a graduação e tem essa potência toda. Aí ela fala, te elogia e tal, mas eu tive ao lado dessa menina lá em Rondônia e fiquei calado, só ouvindo, e ficaria calado todas as vezes só para te ouvir. É como disse a Conceição, teve um autor que falava a respeito da Conceição Evaristo, né? A gente precisa ouvir de joelhos. É isso. Eu gosto muito que quando você fala, Duda, você fala da sua vivência. Entende? Você fala desse seu lugar de vivência. Eu gosto de dizer, eu, enquanto minha menina preta, eu gosto disso, que você fala desse lugar de vivência. E contra fatos, não argumentos. É exatamente isso. Todas as vezes que a gente invoca a questão desses espaços de construções coloniais, todas as vezes que você fala desses lugares, vai sempre provocar angústia. E claro que eu quero tirar a sala de aula que você trouxe e trazer aqui para o divã, que é o espaço onde eu atuo. Olha, os espaços, as relações terapêuticas, elas também precisam ser decoloniais. Porque se as relações terapêuticas não forem decoloniais, né, o que a gente vai ter é uma relação terapêutica como espaço que vai privilegiar a construção de hierarquias racistas. E é isso que a gente tem visto, né? Esses ambientes que não possuem escuta empática, que não respeita a culturalidade e que não valoriza a diversidade. É isso. Então, quando você faz essa provocação, eu acho importante. A escola é laica, graças a Deus. Né? Professora, pode falar. Tem uma fila agora. Tem a professora Rosângela e tem mais alguém com o Luiz Paulo. Luiz Paulo. Pode ficar à vontade, professora. Obrigada. Não, eu só quero dar uma contribuição, na verdade, muito em função daquilo que a Duda falou. A minha iluminação aqui é péssima. A reforma vai começar semana que vem para a gente mudar. Se bem que eu gosto, porque agora, por exemplo, eu estou toda descabelada, então está tudo bem. Eu queria só dar uma contribuição no sentido de que a Duda realmente é uma potência e ninguém pode negar isso. O Audre Lorde é constituído de meninos e meninas que efetivamente pesquisadores e pesquisadoras extremamente potentes, mas que foram fortalecidos primeiro no aquilombamento, né? Ele já começa, o grupo já começa junto. Então, aquela coisa, e vem caminhando junto. Aquela coisa que eu sempre digo para eles: é preciso vocês irem puxando os que estão ficando para trás. Né? Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa muito importante é que o nosso curso, lá em Rondônia, o curso de pedagogia, ele foi iniciado por professoras pretas que tinham esse entendimento e assim, as famílias caribenhas, e é uma coisa que eu faço questão de dizer e reverenciar e sabe, bater paô mesmo para a professora Eunice Johnson, que é uma deusa, né? Ninguém, os caribenhos, os jamaicanos que chegaram a Rondônia não chegaram com a mentalidade de
escravizados, descendentes de pessoas escravizadas. Eles chegaram já nas profissões liberais, né? Engenheiros, dentistas, médicos, professoras, no entendimento de que era um novo espaço onde eles iam trazer a cultura desses espaços, conhecer a nossa e formar uma outra. Óbvio, Rondônia é muito mais cruel do que qualquer outro espaço do Brasil. Muito embora 60% da população seja negra. Mas o preconceito é tão grande que as pessoas não dizem preta. Agora estão dizendo porque a Duda, porque o Vini, porque o Wilson, porque a Miriam, que está aí também em algum lugar, dizem, eu não sou morena, eu sou preta. A Miriam, nossa, ela desarmou a banca, porque ela disse, eu sou preta, de pele clara, mas eu sou preta. Né? Então, essas coisas são muito importantes. Primeiro, essa coisa da representatividade. Quem é a professora Eunice Johnson? É uma mulher preta, que foi a primeira mulher titulada de Rondônia. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E ela é a grande referência de toda essa meninada que vem atrás. Muito embora o departamento tenha tentado, né? E pelo departamento, são as pessoas que construem o departamento, apequenar a história da professora Eunice Johnson, essa meninada preta faz questão de evocar, de pesquisar. Isso é necessário fazer, não só na Universidade Federal de Rondônia. Sim. Isso é necessário fazer na Universidade Rural, na USP, que a gente está fazendo agora. A gente está empretecendo a USP. A gente não está nem preocupado com o que eles estão pensando. A gente chega de bando, senta... Não chega sozinha, doutora. Não, a gente nunca chega sozinho. Então, isso é o que a gente precisa fazer. Chegaram até... Me permita uma pausa aqui. Quando a gente chegou em bando, lá na USP, chegaram a perguntar até a professora Rosângela se ela falava português. É, muito interessante, é muito legal. E isso é muito importante, porque é para além da representatividade, é ocupação. Quando a Duda dá esse show assim nos espaços, ela dá sempre, a Miriam dá, o Vini dá, você dá. Que agora você já... O Ronald, a gente já está naquela de, mas será que eu devo falar? Eu devo mandar... Aliás, gente... O Ronald veio iludido para São Paulo. Eu adoro contar isso, que é para ele passar vergonha. Ai, professora, eu quero fazer coisas. Eu quero viver o doutorado. Enchi ele de trabalho de tal maneira no grupo de pesquisa que agora ele não respira. Ele só... Eu falei isso para ele. Como todos os outros. Não tem nada diferente. Que é uma coisa que a gente tem que deixar ratificado. Mas é isso que eu queria falar. A Duda é essa potência? Mas ela não é uma. Eu tenho, acho que, em torno de 25 pesquisadores e pesquisadoras, e são todos potência na sua área de conhecimento. Uns mais menos atuantes, menos constantes em função da necessidade de sobreviver, outros mais porque estão numa outra fase da vida, e a gente vai tocando, e é isso que é importante. Não dá para ser de um em um. A gente precisa preparar, sabe? Esse é o meu entendimento. Nós já ocupamos vários espaços, estamos em mais de um. Agora, a gente precisa começar a ocupar os espaços de poder e decisão, porque senão a gente não vai avançar nesse debate que eu acho que é tão importante. Eu acho não, eu tenho certeza que é muito importante. É sobre isso. Obrigado, professora. Eu não tenho, vou dizer o quê? Eu só tenho que fazer aquele coraçãozinho assim, ó, para a senhora. É o máximo. Aqui é o máximo que eu posso fazer. Ronald, deixa o Luiz Paulo falar agora. Luiz, pode falar, Luiz, fica à vontade. Vocês estão muito educados, gente. Abre o microfone e joga o verbo. Vocês podem ficar à vontade, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse curso, porque ele vai me colocando sempre no lugar do angustiado, né? De pensar na minha prática, o que eu faço com a minha formação. E hoje eu tive a oportunidade de falar com os meus estudantes, né, sobre a história do Vinícius Júnior, que é uma história que está todo mundo falando, né, todo mundo comentando. E aí eu queria saber, Gera, se você concorda comigo, com a minha reflexão, do seguinte:
eu lembrei muito da sua fala sobre o estupro como o corpo negro subalterno, né? Que o estupro do corpo feminino negro, ele tem também ali um quê, né? Um teor de prazer em deixar aquele corpo subalterno. A minha pergunta é se você concorda que o Vinícius Júnior está causando esse problema todo, essa questão toda, por ele estar ali bailando na imprevisibilidade do corpo negro. Porque o corpo negro, na perspectiva do branco, do imaginário branco, da cultura branca, é de que o negro serve para determinadas atividades, como, por exemplo, trabalho braçal, a arte para comprazer o branco, né, determinadas atividades específicas. E aí ele está diante de um negro que sai do Brasil, de São Gonçalo, e, de repente, ele pode ser o cara bem-sucedido, dividindo espaço em uma sociedade prioritariamente branca. Seria, então, isso um caminho para a gente explorar, para a gente pensar sobre a questão do Vinícius? Obrigado. Foi bom você trazer a questão do Vinícius Júnior, porque provocou, inclusive, até uma fala do presidente Lula. Né? O presidente Lula, lá no G7, os 7 países mais ricos do mundo, e dá uma pausa aqui, né? Foi para isso que eu fiz o L, foi ali e fez uma provocação. Eu fiz o L, eu tenho orgulho de fazer parte do lado certo da história, em que ele mostra aos países mais ricos, isso não é um problema do Vinícius Júnior, não. Entende? O problema do racismo não é um problema do homem preto e da mulher preta, é um problema dos brancos. E aí o Lula aponta isso assim de forma ferrenha, quando ele fala, esse problema que o Vinícius Júnior está atravessando não é um problema do Vinícius Júnior, não. É um problema da Espanha, é um problema da Europa. É isso. Então você tem um país que tem na sua história, aí a gente entra de novo lá para o Pierre Bourdieu, quando o Ronald fala das escolhas. Quando você olha para a história da Espanha, você tem um país atravessado por um comprometimento exatamente com a escravização, né? Com a bênção da igreja também, que também era isso, né? A Espanha ferrenhamente católica, ali disputando, inclusive, com os portugueses, essa hegemonia católica, inclusive. Então você tem essa hegemonia cristã, então você tem toda uma tradição histórica, secular, que agora é colocada em cima de uma figura Vinícius Júnior. Mas entenda bem que não é o Vinícius Júnior. Entende? É o mal-estar que ele suscita, dentro de um espaço marcadamente racista, né? Onde, na sua supremacia, que ele traz no futebol, né? Ele traz no futebol uma supremacia que não encontra rivalidade na Espanha e faz com que o racismo, então, se desponte. O Pelé experimentou isso, né? E vários outros artistas, qualquer artista, né? O Emicida experimenta isso com a sua música. Recentemente perguntaram ao Emicida por que ele fala nós, por que ele fala num linguajar, já que ele é um homem estudado e tal. Ele fala, cara, eu sou da periferia, eu não faço música para vocês, eu faço música para os meus pares. Vocês é que escutam. Então essa coisa também do futebol do Vinícius Júnior, sabe? Esse futebol moleque, esse futebol malandro, esse futebol brasileiro, esse futebol que brinca. É disso, Luiz Paulo. Eu quero invocar Eduardo Galeano quando o Galeano diz assim, o problema é que a gente brinca. E eles não gostam do brincar. Entende? Eles ficam incomodados com brincar. E a gente brinca, apesar das opressões, a gente brinca, apesar de tudo isso. O que é o brincar? O brincar é encontrar a felicidade. Dentro de uma linguagem psicanalítica, no Winnicottiano, né, o que o homem, o que a mulher, o que nós adultos fazemos é experienciar a felicidade do brincar infantil. O Conrado Caligares diz isso. O que é que o adulto quer? Todo o nosso conceito de felicidade tem a ver com alguma experiência de prazer na nossa infância. É isso que a gente chama de felicidade.
e acho que travou. Travou, Jairo? Travou aqui para mim. Então, no nosso registro, e a gente brinca. E nesse brincar... Jairo, travou aí. Alô, tá ouvindo? Agora voltou. Tá. Pode falar. A gente brinca no que... Vou reotar aqui. O brincar, que está lá na teoria unicotiana, né? O brincar como um conceito da infância. O brincar como um conceito daquilo que está no registro do prazer infantil. A gente adultece, mas não elimina o infantil dentro de nós. O Freud fala isso nos 3 ensaios de sexualidade, né? A criança é o pai do adulto. Então a gente está aqui remontando a esse infantil. Esse é o nosso conceito de felicidade. O conceito de felicidade é retornar a algum prazer infantil. Então, o brincar, né? Esse futebol do brincar, lembra do Ronaldinho Gaúcho? Que brincando no campo, quase quebraram a perna dele, inclusive na Espanha, né? Então, esse brincar incomoda. Porque, gente, nos escravizaram, maltrataram, estupraram, violentaram e a gente está aqui resistindo. É isso. Isso gera incômodo. Eles querem nos matar e a gente está aqui dando a mão. A gente descobriu que aquilombando a gente fica mais forte. A gente cria, né? Tem um teórico que vai dizer assim: dentro da sociologia das ausências, os corpos subalternizados, pelas sociologias das ausências, criam artesanias. É isso. Nós somos os artesãos do vazio. O Luiz Paulo, o Jairo Luiz Paulo, a gente está chegando nos finalmente, eu já vou fazer as considerações aí finais. Eu ia responder para o Luiz Paulo também, para fazer o complemento, né, sobre a questão da simbolização pela rejeição. Isso. O que acontece? A gente não simbolizou os negros. Esse foi o ponto. E aí você sabe, né, na psicanálise lacaniana... Não simboliza, repete. Exato. Quando você não simboliza... Sintoma. Exato, vira sintoma. Quando você Ronald, eu me lembrei aqui do Pelé aprendendo a jogar futebol com bola de meia. Aí o cara não entende, os brancos não entendem, eles frequentam as melhores escolas. Aí vê o Pelé aprendendo futebol com bola de meia e se torna um gênio. Agora o nome do Pelé virou adjetivo de dicionário. Se eu quiser elogiar alguém com excelência, eu digo que ele é um Pelé, entende? Aí eles piram. A Casa Grande pira. Por conta disso. É isso, gente. É bem isso mesmo. Gente, olha só, vou ter que finalizar, não tem jeito. Eu agradeço a todas que estiveram. A Aline levantou a mão, Marcelo. O Marcelo, Ronald, deixa a Aline falar. Tá bom. Tá bom, Aline. Cadê a Aline? Fala, Aline. Pode falar, Aline. Aline Souza dos Anjos Fagundes. Aline, eu briguei com você, Aline. Fala. Não, fica à vontade. Fica à vontade, Aline. Fala. Foi sem querer. Olha, esse sem querer fala, hein? Ato falho. Esse sem querer falha. Foi no ato falho do Freud que surgiu a psicanálise. Estaremos amanhã aqui no mesmo bate-canal, lá às 19 horas. 19 horas não, 20 horas, tá? 20 horas de Brasília. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, enviar o link por e-mail e depois disponibilizar lá no grupo Psicanálise, Cultura e Sociedade. Eu agradeço a todas que estiveram aí sustentando essa escuta, que é uma escuta pesada, não é uma escuta fácil, não é uma escuta, tá tudo bem, tá tudo legal, oba-oba, não é mesmo. É uma escuta, assim, consistente, né? Mais uma vez, é uma escuta que tem... Você sai daqui, eu estou saindo daqui analisado. Então, Jairo, as considerações finais aí. Mas tem que ser rápido. Cara, minhas considerações finais, eu quero invocar o Paulo Freire. Eu quero terminar com o Paulo Freire, quando ele diz o seguinte: é a última carta dele, carta de dezembro de 1996, quando ele fala, no finalzinho, sobre a questão da violência, ele diz assim: não importa em que sociedade estejamos, e a que sociedade pertençamos, urge lutar com esperança e denodo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, pela escuta, pelo carinho de cada um e cada uma de vocês. Amanhã vocês não me ouvirão, amanhã é Ronald. Amanhã sou eu. Mas o Jairo Ronald,
Ronald, você conseguiu castrar o Jário para ser sucinto na despedida? Caraca, Poxa, isso é um já milagre. posso receber um troféu. Tá vendo? Beijos. Beijo, Tá gente. vendo, Tchau. professor, o que é que eu sofro? É isso.